Bem, pronto, um pronunciamento sobre o que se deu, né, na Assembleia Nacional sobre o processo de destituição do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Este processo de destituição, né, ela começa com um terço, né, da iniciativa de um determinado grupo parlamentar, de deputados, um terço que estamos aí a falar concretamente de 73 deputados. Né, e depois, para que o processo se crie neste processo de acusação, pois essa iniciativa, né, é remetida à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional também faz a sua averiguação e então depois necessita-se de 2/3 para que se efetive este processo. Mas o que é que nós percebemos neste processo de destituição do Presidente da República? Primeiro, são vários fatores elencados. Nós vimos como temos sido desgovernados. Nós verificamos essa questão da questão da pobreza extrema, a questão da fome, a questão da miséria que assola o nosso país, as subidas vertiginosas da cesta básica. Né? As pessoas já não conseguem, quer dizer, as famílias perderam o poder de compra. Isto revela uma desgovernação. Isto até constitui um elemento também a se ter em conta. Depois, tem aqui um outro elemento que poucas vezes as pessoas não olham. Por exemplo, a forma de contratação pública das empresas que prestam serviço ao Estado. Aqui o processo da adjudicação direta. Quer dizer, existem aqui certas contratações que saem da casa do presidencial, em que muitas vezes até o próprio Ministério das Finanças fica de mãos atadas ao rever esses contratos, a questão da subfaturação. Não é? Só este processo de adjudicação direta, que é quando nós fizemos uma contratação por meio, ou seja, sem o concurso público. Isto revela cabritismo, isto revela nepotismo, isto revela corrupção sistêmica que faz com que quem governa, não é, não está a governar com lisura, não está a governar com transparência. E então, este processo de destituição, não sei se não conseguem perceber, não está-se a falar da destituição ou a destruição do partido MPLA, mas está-se a falar da destituição de quem governa, que não está a trazer a chamada boa governação. Eles trazem esses discursos na fase das campanhas, boa governação, mas de forma nenhuma nós estamos a ver a boa governação. Porque é visível, se formos até às ruas fazer uma sondagem, não é? Estamos a falar de cidadãos, né? Cidadãos, não estamos a falar de militantes, até porque a maior parte das pessoas que estão a ter consciências coletivas críticas são apartidários, assim como é o meu caso, não tenho nenhuma filiação político-partidária. Mas estamos a falar da questão do cidadão. Eu vejo esta destituição em alguns, ou seja, trago aqui alguns elementos. Primeiro elemento, eu digo que a destituição pode-se dar quando há uma governação não transparente. E nós temos verificado uma governação não transparente. Um outro elemento a falar, essa reação negativa, quer da Presidente da Assembleia Nacional, quer dos deputados do MPLA, isso revelou impopularidade do Presidente da República. Isso revelou também que o MPLA é um partido antidemocrático. Isto também levou-nos a perceber que o MPLA continua a ser um partido com uma matriz ideológica comunista e socialista. Mas mesmo assim o MPLA imita muito mal o comunismo e o socialismo. Porque até nesses países, tipo na Rússia e Cuba, em que existe o comunismo e o socialismo, eles até são comunistas e socialistas, mas em que as instituições servem ao cidadão. As instituições funcionam. Aqui as instituições são partidárias. A Assembleia não é Assembleia Nacional, é Assembleia do MPLA. Os tribunais são do MPLA, os juízes são do MPLA. Não é? Não são juízes de Angola, não são tribunais de Angola, não é polícia de Angola. Quer dizer, a polícia é do partido, o exército é do partido. Infelizmente,
Isto é uma matriz ideológica comunista muito mal interpretada, muito mal limitada. E essa questão da destituição, que em outras latitudes chamam-se de impeachment, é um processo democrático, que isto até fortalece a democracia. Isto até começa a fazer com que a nossa pseudo-democracia começa a dar passos significativos. Impeachment, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil com outros presidentes, um até no caso foi o Michel Temer. Isto até é muito normal. Mas conseguimos perceber também que os deputados do MPLA são os verdadeiros antipatriotas. Eles nunca estiveram a favor do povo. Mesmo a verem a tamanha desgovernação, ainda assim favorecem o partido, ainda assim favorecem o presidente que não está a governar para todos os cidadãos. Mas como eles governam para os seus ideais, governam para si próprios, porque são eles que têm as grandes oportunidades, são eles que têm os filhos a esbanjarem, são eles que comem do bem e do melhor, são eles que fazem consulta no estrangeiro, são eles que têm as oportunidades, então eles devem defender, porque aquilo é uma rede onde eles desgovernam para melhor servirem a si próprios, para melhor dividirem os interesses. E isso também nos fez perceber que o João Lourenço é chefe de todos do MPLA. Quer dizer, ao invés de ser um líder que, para além de servir o seu partido, primeiro deve servir o interesse nacional, servir o povo, ele está aí para servir os seus liderados, está aí para servir os seus militantes. E isto revela a exclusão social. Como é que fica o caso daqueles cidadãos que não têm uma filiação político-partidária? Onde é que são enquadradas essas pessoas? Isso nos leva a crer que para o povo, para os populares, não tem nada para nós. Este país não oferece nada para o povo. Este país só oferece tudo para aqueles que delapidam o país, para aqueles que assambarcam o país. Quer dizer, basta ser do MPLA da linha da frente, que já sabe que tem o benesses, né? Porque até hoje, ou seja, é visível que para que o indivíduo use um trampolim para a ascensão social, tem que ter uma filiação político-partidária. E essa filiação político-partidária é do MPLA, que é o partido que governa, que suporta o Estado. Não é? E então, nós temos que perceber que este processo de destituição é um processo muito normal. E não havia necessidade de se criar aquele alvoroço. Porque até isto está consagrado nos termos da lei, o artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional, por uma votação secreta. Não havia necessidade de se criar aquele alvoroço a dizer que o voto é colocar as mãos no ar. Porque até o princípio da legalidade, não é? Porque não era necessário, não é, que se pudesse ter aquele tipo de posicionamento. Então, se aparecem várias vezes comentadores que tem uma filiação político-partidária, ou por exemplo do MPLA, diz que se comove com o povo, se compadece com o povo. Esta era a grande oportunidade de nós sentirmos, afinal, que existe a chamada democracia representativa. Se eles representam o povo, eles deveriam discutir aquilo como tal. E quem não está a governar bem tem que ter a sensibilidade de ouvir. E quem não está a governar bem e descansar. Isto é muito normal. Isto é um processo democrático. Mas a democracia é visível, é funcional no papel. Por que razão a Assembleia Nacional não fez, ou seja, não permitiu que houvesse a cobertura na cadeia televisiva pública, se é constitucional o direito de informar e ser informado? Vieram com suas querelas de que nós temos falhas técnicas, não poder fazer a emissão direta. Mas o MPLA esquece que essa forma de agir, ele está a criar aqui uma convulsão social. Esta convulsão social, isso vai originar uma ruptura, vai originar um choque entre a sociedade civil e o MPLA. Porque atualmente a UNITA está, quer dizer, aqui a maior oposição não é até a UNITA, mas sim é o povo. E a UNITA sente-se fortalecida face o desejo, a vontade dos populares. E nós estamos aqui apenas a criticar a quem está a desgovernar o país, porque não se percebe qual é a política de inclusão social, o combate à fome e à pobreza